Meus caros amigos e amigas, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um programa Escola da Fé. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. Tá? Já chegamos aí no 6º mandamento, que é a aula de hoje, ok? Então você já está acostumado com o nosso programa, que é uma sequência de temas, né? Porque escola é assim, né? Cada dia é um capítulo diferente da matéria, tá certo? Muito bem, vamos conversar hoje então sobre o 6º mandamento da lei de Deus. Mas primeiro vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, antes de nós começarmos a falar do 6º mandamento, eu quero mostrar a vocês aqui mais um livro da Canção Nova, né, da Ângela Ábido e o José Alexandre. Santidade, um caminho para a vida. O chamado de Deus para nossos tempos. Está aí. Né? Todo cristão, diz o documento do Vaticano II, a Lumen Gentium, todo cristão é obrigado a buscar a santidade no seu estado de vida. Como solteiro, como casado, como padre, no estado de vida que viver. Como jovem, até como criança, né? Criança já evangelizada, buscar a santidade. Aqui está uma proposta muito boa da Ábido, né? Da Ângela Ábido e do Zé Alexandre, santidade, um caminho para a vida. Né? É para todos. Santidade não é somente para os padres e as freiras, não, é para todos nós. E quero falar também que você, Canção Nova, espera a sua contribuição. Né? Canção Nova, você sabe, ela tem a sua manutenção toda com a doação daqueles que acompanham a sua programação e que se enriquece espiritualmente com a sua, né, programação. Então você pode contribuir de muitas maneiras, né? Uma maneira muito simples é o Pix. pix.doação@cançãonova.com é a chave do Pix para você contribuir. pix.doação@cançãonova.com. E tem outras maneiras. Você pode contribuir pelo boleto bancário, você pode contribuir pelo débito em conta corrente, né? Muitas maneiras. Se você tem dúvida, ligue para o telefone da Canção Nova que já atende, o 12 31 86 26 00. Muito bem, vamos lá então falar hoje do 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, algo muito sério, não é? Já no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14, estava lá, não cometerás adultério. Né? E depois Jesus, no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nos versículos 27 e 28, Jesus diz, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, quer dizer, malicioso, né? Já cometeu adultério com ela no seu coração. Né? Ou seja, Jesus ele vai na raiz do pecado. Né? Não é só não cometer o adultério, mas não desejar o adultério. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter. Né? O 6º mandamento é muito importante porque se refere à pureza do corpo. Nós vamos ver aqui, né, que São Paulo fala muito claro, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muito bem, o nosso catecismo, né, que é a nossa
orientação, né, de doutrina. O nosso catecismo, ele fala aqui, no parágrafo 2333, ele diz assim: cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Então, veja bem, 2333. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, que é biológica. Então, aceitar se você nasceu homem, aceitar como homem; se você nasceu mulher, aceitar-se como mulher. A diferença e a complementaridade, diz o catecismo, físicas, morais e espirituais, elas estão orientadas para o bem do casamento e para o desabrochar da vida familiar. Então, essa diferença que Deus colocou entre homem e mulher, diz o catecismo, é complementar, né? Tanto no campo físico, quanto no campo moral, no campo espiritual, e orientada para quê? Para o bem do casamento, né? Um homem casa com uma mulher, né? E a mulher não pode querer que o homem seja igual a ela. O homem não é igual à mulher. Se a mulher quiser fazer o homem ficar igual a ela, vai estragar o casamento. E se o homem também quiser fazer a mulher ser igual a ele, vai estragar o casamento. É a diferença dos dois que faz a complementariedade, né? Então o catecismo diz assim, que a harmonia do casal e da sociedade depende em parte da maneira como se vivem entre os sexos essa complementariedade, a necessidade e esse apoio mútuo que cada um dá para o outro. O catecismo ainda continua dizendo aqui no parágrafo 2335, 2 parágrafos na frente, ele diz assim: cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente. Então, homem e mulher têm a mesma dignidade, mas Deus fez diferente, né? E ele fala, imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. É bonito isso, né? Há uma citação, aí ele coloca a citação lá do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Carne na Bíblia significa o quê? Natureza humana, né? Jesus fala, o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Então a carne é aquilo que é humano. Então, Deus quer que o casal, sexualmente diferentes, né? E diferente em tudo, né? Eles sejam complementares, né? Sejam uma só carne. Esse uma só carne, nós já explicamos aqui várias vezes, nas nossas conversas aqui, na Escola da Fé, esse ser uma só carne é ser unidos, né? Marido e mulher serem unidos, não ter briga, não ter divisão por causa do dinheiro, por causa da moda, por causa da família, não, serem unidos, né? Então, é dessa união, né, diz o catecismo, que procede todas as gerações humanas. E é isso mesmo, né? Bom, aí o catecismo fala da castidade, né? O 6º mandamento, não pecar contra a castidade, né? Castidade não é eliminar a vida sexual, não. A castidade é viver a vida sexual no lugar certo, que é o casamento. Pronto. Então, o parágrafo 2345 do Catecismo diz assim: a castidade é dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo. Olha que bonito. O Espírito Santo concede o dom, é um dom, de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Então, quem foi regenerado quer dizer gerado de novo, né? Por Cristo no batismo, o Espírito Santo que atua a partir do batismo na vida da pessoa, então ele dá esse dom da castidade da pessoa, imitar a pureza de Jesus. E aí, aquela citação muito forte de São Paulo, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, em que São Paulo diz, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha que coisa séria, gente. Porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Essa citação de São Paulo está totalmente integrada nesse sexto mandamento. Somos o templo do Espírito Santo. Por isso que a igreja, quando a pessoa morre, a pessoa quer que o corpo da pessoa seja respeitado, seja sepultado com dignidade. A igreja manda até benzer, né, o túmulo da pessoa, manda benzer o próprio corpo, né, da pessoa falecida, porque ali foi templo do Espírito Santo. E é muito forte isso que São Paulo fala, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Tá? Não é que Deus vai mandar um castigo para destruir. Não, esse Deus o destruirá, quer dizer assim, a própria consequência da pessoa desrespeitar o templo de Deus, ela vai ficar doente. Né? Se a pessoa, por exemplo, vive uma vida desregrada, não só em termos de sexo, mas em termos de droga, em termos de outras coisas, resultado, o que vai acontecer? Ela vai se destruir. Não precisa Deus mandar uma destruição. A destruição é consequência da própria destruição do templo do corpo. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Né? O pecado contra a castidade é um pecado sério. Né? O catecismo diz para nós o seguinte, que aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e resistir às tentações, então ele deve se empenhar em usar os meios para viver a castidade. Quais são esses meios? Esses meios são os seguintes: a prática da ascese. O que é ascese? Ascese é a busca da santidade, a obediência aos mandamentos da lei de Deus, a prática das virtudes morais, e a fidelidade à oração. O grande São Felipe Neri, que foi um grande santo da igreja, que na sua juventude ele lutou muito para vencer as tentações da carne, São Felipe Neri dizia o seguinte, que o jovem ele não consegue viver a castidade sem a Eucaristia e sem a ajuda da Virgem Maria. São Felipe Neri, ele viveu isso. Nos tempos que ele abandonou Roma e foi viver uma espécie de uma gruta, né? Num tempo assim de isolamento, ali ele tinha muita tentação, porque ele diz que voltava na cabeça dele todo aquele tempo que ele viveu em Roma, naquela Roma devassa, de prostituição, de tudo. Então aquilo tudo, o demônio parece que jogava contra ele. E ele, às vezes, até se atirava, né, na neve, o corpo quase que nu, para que, né, aquele gelo queimasse o corpo dele e não deixasse ele viver. Então, a igreja recomenda, não é fácil vencer. Porque os dois instintos mais fortes que existem em nós, quais são? É o instinto da sobrevivência e da reprodução. O instinto da sobrevivência é o alimento. Por que nós somos tão atraídos pelo alimento? Por que Deus colocou gosto no alimento? Porque sem o alimento a gente não vive. A gente morre sem o alimento. É o instinto de conservação. E depois o instinto da reprodução. Então, atividade sexual. Só que nós sabemos que o pecado original, ele desorganizou a natureza humana. Então, ele desorganizou, né, tanto a alimentação quanto a vida sexual. Então, hoje, para a gente ter uma vida sexual ou uma vida alimentar equilibrada, a gente precisa da graça de Deus. É isso que ele fala aqui, a prática da ascese, a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes e a fidelidade à oração. Sem isso, a pessoa não vive a castidade. Você vê, por exemplo, casais. Quais são os casais onde acontece adultério, onde acontecem essas coisas? Falta a ação de Deus, falta a oração para o casal, falta a participação na Santa Missa, falta a Eucaristia. Entende? Não tem outro jeito, a gente não pode se enganar. Né?
O catecismo diz que o domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo e que nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Não pense, eu agora já me dominei, eu não tenho mais. Não. Ninguém tem estado de graça confirmado para sempre. O demônio está sempre aí pronto para atacar a gente. E atacar a todos, hein? Por isso, a vigilância tem que ser permanente. Aquilo que Jesus disse, né? Vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a bendita da carne é enfraquecida pelo pecado original. Está aí. E o catecismo ele ensina para nós dizendo o seguinte, que a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. Por que uma escola de doação da pessoa? Porque o domínio de si mesmo, ele está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva a pessoa que a pratica a tornar-se assim para o próximo alguém que se doa, que se entrega, porque ninguém se doa se não se pertence. Amar é dar-se, né? Mas para você se doar, você tem que se possuir, se controlar. Quem não se domina não sabe amar. E a castidade exatamente isso ajuda você a se dominar. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta. Meus amigos e amigas, de volta com a nossa Escola da Fé. Nós estamos numa sequência aí de 10 programas, analisando com detalhe, né, os 10 mandamentos. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja, na terceira parte dele, que é a parte que ele trata da moral católica, a primeira parte é o credo, a segunda parte são os sacramentos, a terceira parte é a moral católica. E esta moral católica, quer dizer, como é que o cristão deve viver, né? Como ele crê, como ele celebra, ele deve viver. Esse como viver é centrado nos 10 mandamentos. Então o catecismo desdobra bastante, e é isso que eu quero passar aqui para esta nossa conversa, né? Porque é um ponto fundamental para a nossa fé. Quero mostrar a você esse livro aqui, A Moral Católica, os 10 Mandamentos. Nesse livro aqui, eu coloquei exatamente isso, entende? Uma explicação assim, bastante profunda, baseada nos documentos da igreja, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no catecismo. O que são os 10 mandamentos? Como viver esses 10 mandamentos? Então, você que está acompanhando essas aulas, se depois você quiser se aprofundar, tem aí tanto o catecismo quanto um livro que assim, é um pouco mais explicado. Mas vamos em frente, né? O nosso catecismo, ele desdobra bem essa questão da castidade. Lá no parágrafo 2348, o catecismo diz assim: todo batizado é chamado à castidade. Veja, todo batizado, seja criança, seja jovem, seja casado, seja solteiro, seja o que for, é chamado à castidade. O cristão, diz o catecismo, se vestiu de Cristo. Essa expressão é muito bonita, né? Que é modelo de castidade. Então, o cristão, ele é o imitador de Cristo, né? Todos os fiéis de Cristo são chamados, então, a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. Veja, aquele que é casado, o que é a castidade para ele? É viver a vida sexual com a sua esposa, e ponto final. E de maneira correta. Aquele que não é casado é não viver a castidade de jeito nenhum, é não viver, não quebrar a castidade em situação nenhuma. Então, tudo que... Depois nós vamos ver aqui o que fere a castidade, né? Aí o catecismo também, ele desdobra esses pontos. Quais são as ações, as atitudes que são contra a castidade, né? E uma coisa interessante que o catecismo lembra também, lá no parágrafo 2350, que a vida sexual só deve ser vivida no casamento, a partir do casamento. Nem namorado, nem noivos, de acordo com a doutrina católica, podem viver a vida sexual. Não. Hoje nós temos que, infelizmente, para muitos, namoro, noivado, virou assim como que liberdade para a vida sexual. Não.
Eu vou ler para você o que o Catecismo fala no parágrafo 2350. Ele fala assim, olha, os noivos, também namorados, né, são convidados a viver a castidade na continência, ou seja, no autocontrole. Continência é autocontrole. Nessa provação, veja, o Catecismo fala que é uma provação. Viver a castidade é uma luta. Então ele fala, nessa provação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, o respeito de um para com o outro, porque eles não se entregaram ainda mutuamente pelo matrimônio. Né? É uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Essa aprendizagem da fidelidade é algo muito importante. A igreja sempre ensina o seguinte, que o treino para a castidade, durante o tempo de namoro, de noivado, é uma garantia de fidelidade depois do casamento. Os namorados, os noivos que viveram a castidade, depois de casados, eles vão ser fiéis um ao outro. Por quê? Porque eles aprenderam o autocontrole. Veja, o Catecismo fala, é uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Deus vai entregar um ao outro no casamento, mas só no casamento. Então, continua o Catecismo dizendo assim, reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Veja, reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específica do amor conjugal. Ok? Então, todas essas manifestações, né, que tem no namoro, no noivado, não devem levar o casal à vida sexual. Aí muitos perguntam, mas pode isso, pode aquilo? Olha, pode aquilo que não leva à excitação, que leva ao ato sexual. Então é muito simples. Todo mundo sabe o que é isso. Né? Então, é preciso, diz o Catecismo, que um ajude o outro, né, mutuamente a crescer na castidade. E a gente sabe que quem mais vamos dizer assim, levado à busca do prazer sexual, mais é o homem do que a mulher. A mulher também, mas via de regra, mais é o homem. O homem sempre é o elemento mais ativo. Então, a mulher tem que ajudar ele a viver a castidade. A noiva tem que ajudar o noivo, a namorada tem que ajudar o namorado. Sabe, gente, tudo isso é muito difícil de a gente colocar nos dias de hoje, mas esta é a lei de Cristo. Nós não podemos trair Jesus Cristo, nós não podemos trair o catecismo, a lei de Deus. Né? Entende? Então, pode ser difícil viver isso, e eu sei que é difícil mesmo para o jovem. Eu já fui jovem, né? Já namorei, noivei, casei. Eu sei que isso não é fácil, mas veja, é um mérito diante de Deus muito grande, muito grande. Eu me lembro que eu li uma vez, quando eu era jovem, eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, nem jovem, não, eu era adolescente. Eu li um livro que foi escrito por Monsenhor Tiamer Totti, que era um padre húngaro. Ele escreveu um livro, né, sobre o brilho da castidade, e ele dizia assim, que se ele tivesse que dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha, ou dar uma medalha de ouro para um jovem que viveu a castidade, ele dava a medalha de ouro para o jovem. Olha que comparação bonita. O jovem viver a castidade é mais importante que um general que vence uma batalha. Eu li isso quando eu tinha meus 14. Me lembro muito bem, no colégio salesiano, os padres colocavam esses livros nas nossas mãos, e eu dizia, hoje eu quero essa medalha de ouro. Né? E graças a Deus, né, pudemos chegar ao nosso casamento aí, sem ter vida sexual. Entende? Mas não foi fácil, não. E não é fácil para ninguém, não. Então, Deus sabe que Ele pede para a gente algo difícil, mas Ele dá a graça para a gente viver isso.
Então, eu quero colocar agora aqui o que o catecismo chama de pecados contra a castidade. Então ele começa a falar da luxúria. O que é a luxúria? Luxúria não é excesso de luxo, não. Luxúria, porque do inglês, luxurious, do inglês é luxo, não é? Mas luxúria, em português, é um desejo desordenado, diz o catecismo, um prazer desregrado do prazer sexual. Né? Quer dizer, buscar o prazer sexual fora do casamento. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado da finalidade de procriação e de união. A Igreja ensina que o ato sexual ele tem duas dimensões, unitiva e procriativa. Unitiva une o casal. O relacionamento sexual do casal une o casal. Eu costumo dizer para os casais, nos cursos de casais, cursos de noivo, que o ato sexual para o casal é como que assim, a liturgia conjugal, a celebração do amor do casal. Né? O casal celebra as suas vitórias naquela união tão íntima que envolve o corpo, a alma, né? A mente, envolve tudo. Né? Algo assim, né? Não é à toa que Deus quis que uma criança fosse gerada, né, no ato sexual. Então, o ato sexual ele é sagrado, ele é divino. Que Deus escolheu, agora, tudo dentro da lei de Deus. Tudo dentro, né, da lei. Como Deus estabeleceu o projeto de Deus. Né? Então, esse é um outro ponto. O outro ponto que o catecismo coloca no parágrafo 2352 é a questão da masturbação. Né? Diz assim, na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Vejam, gente, o que o catecismo está dizendo. Masturbação é um ato intrinsecamente e gravemente desordenado. Isso quer dizer, é pecado. Não é? Então ele coloca aí, qualquer que seja o motivo, o uso deliberado do sexo, fora das relações conjugais normais, contradiz a sua finalidade. Então, toda atividade sexual, seja ela qual for, masturbação e tal, né? Porque é um ato egoísta, né? A masturbação é um ato de egoísmo. Não tem nem a dimensão unitiva e nem a dimensão procriativa, que são as exigências para o ato sexual. Eu sei que muitas vezes, às vezes tem até padre que fala para os jovens que não tem problema, isso, aquilo, mas o catecismo diz que não é? Então ele coloca que o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, ou seja, no contexto de um amor verdadeiro, de doação mútua do casal, que faz a unidade, e da procriação. Né? Agora, o catecismo também, ele coloca aqui um ponto que sempre a Igreja coloca, né? Porque todo pecado, você sabe, ele tem as suas agravantes e as suas atenuantes. Né? Às vezes um pecado pode ser grave ou pode não ser grave. Depende das atenuantes e das agravantes. Então, com relação à masturbação, por exemplo, o catecismo diz assim, deve-se levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contra o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que diminuem ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, a Igreja sempre ela tem o lado da doutrina e tem o lado pastoral. Masturbação é pecado grave, mas, dependendo do estado, da situação dos jovens, às vezes uma coisa compulsiva, né, pode a culpa ficar diminuída. Isso acontece em todo tipo de pecado. Até quando o catecismo fala, por exemplo, do suicídio, até o suicídio, a Igreja fala, dependendo da condição psíquica da pessoa, né? Às vezes uma depressão grave, no momento que ela pratica um suicídio, pode
diminuir muito a culpa nesse caso. Por isso que ele recomenda não se deixar de rezar pelas pessoas que suicidaram. Por quê? Porque ninguém sabe. Só Deus pode julgar aquele ato daquela pessoa. Até que ponto aquela gravidade da pessoa o rompe com Deus ou não. Também masturbação. Então pode haver casos em que, um caso de compulsão, etc., um caso psíquico, né, que pode a culpa ficar diminuída. Mas, objetivamente falando, a Igreja diz que é algo intrínseca e moralmente desordenado. Bom, outro pecado contra a castidade que o catecismo coloca é a fornicação. O que é a fornicação? É a união sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. Um homem e uma mulher que não são casados. É diferente do adultério. Adultério é quando eles são casados. Aqui não, aqui está falando de duas pessoas solteiras que vivem uma vida sexual fora do casamento. Chama-se fornicação. Né? O catecismo diz que é um escândalo grave quando há, inclusive, corrupção de jovens. Né? A gente sabe que hoje existe, né, esse comércio sexual. Então, aí, a fornicação acontece, né, nos prostíbulos e outras tantas situações. Então, aí, realmente, ainda é pior. Né? São Paulo fala lá nas cartas dele, fugir da fornicação. Ele fala, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Né? Isso aí está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. São Paulo continua dizendo assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Já citamos isso aqui, mas lá no capítulo 3. Agora ele repete no capítulo 6 da carta aos Coríntios. São Paulo repete isso porque ele quer incentivar mesmo que a pessoa preste atenção. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Olha aí. Já não vos pertenceis. Nós pertencemos a Deus. Deus é o Criador. Deus é o nosso Salvador. Cristo deu a vida para a nossa, né, regeneração. Então, São Paulo fala, porque fostes comprados por um grande preço. Olha, que preço é esse que nós somos comprados, gente? O sangue de Cristo. Aí São Paulo fala uma coisa que eu acho muito bonita. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no vosso... O que é você glorificar a Deus com o seu corpo? Né? É você manter essa vida pura, né? Viver uma vida de castidade. E não é só nisso. É todo o respeito que você deve ter com o seu corpo. Você não pode colocar seu corpo em risco, por exemplo, de um acidente, de alguma coisa, assim, só por prazer, não, quero curtir uma adrenalina muito alta, então eu vou me saltar de algum lugar de qualquer jeito. Cuidado, não é? Isso daí é você não respeitar o seu corpo. Não é? Então está aí, São Paulo coloca isso muito claro. Muito bem, está na hora do nosso intervalo? É isso? Então vamos lá para o nosso intervalo e voltamos já para o nosso terceiro bloco. Muito bem, meus caros amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, no nosso último bloco de hoje. Estamos conversando sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, já várias aulas nós temos feito sobre isso. Hoje estamos tratando do 6º mandamento. Não sei se você talvez tenha acessado a televisão, a Canção Nova agora. Né? É um mandamento que fala da pureza do corpo, né? Não pecar contra a castidade. A gente sabe que, infelizmente, hoje é um mandamento muito desobedecido. Né? Infelizmente, é um pecado que hoje fere muito o coração de Deus. Né? Mas também, por outro lado, nós estamos vendo aí um esforço muito grande, né, dos pregadores, também das comunidades. Da Canção Nova tem o PHN, né, por hoje não, né? Já com tantos e tantos anos aí, convidando e ajudando muitos jovens a viver a castidade realmente, né?
não só a castidade, mas outros vícios também, né? Por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu quero ser fiel a Deus, porque Deus me ama, Deus é a minha força, a minha alegria. E, na verdade, né, a vivência da castidade, como a vivência de qualquer outra virtude, ela só acontece por amor a Deus. Não é? Um grande santo da igreja, né, doutor da igreja, São Basílio Magno, lá do século IV, ele dizia assim, tem três maneiras de você amar a Deus, servir a Deus. Né? Uma tem a situação daquele que é escravo. O escravo é aquele que tem medo do chicote. Então, ele obedece por medo a Deus. Depois tem aquele que é um mercenário. Ele obedece a Deus porque ele negocia com Deus. É o toma lá da cá. É a teologia da prosperidade. Né? Eu faço o que Deus quer porque Deus vai me dar tudo o que eu quero. Também não é bom. E tem um terceiro jeito de amar e servir a Deus, que é o ideal. É você amar com Deus como filho de Deus. Porque Deus é meu Pai. E eu amo meu Pai. Então, porque eu amo meu Pai, que me criou, que me redimiu no sangue de Jesus, que me dá a vida. Né? São Paulo fala na carta, nos Atos dos Apóstolos, nele nós existimos, nos movemos e somos. Então, por amor a esse Pai, eu não quero ofender meu Pai. Não quero machucar o coração do meu Pai, porque o pecado machuca o coração de Deus. Então, na verdade, a conversão profunda, o abandono assim consciente do pecado, só vai acontecer quando a pessoa tiver essa consciência do amor a Deus. Assim como você tem seu pai aqui na terra e você não gosta de ofender seu pai aqui na terra, você não gosta de mentir para o seu pai aqui na terra, você não gosta de roubar aquilo que é do seu pai aqui na terra, transfere isso para Deus, Pai. Mais ainda, porque o nosso Pai é humano, mas o Pai Celeste é divino. Então essa luta, eu estou colocando isso porque a luta pela castidade é algo muito duro, principalmente para o jovem, nesse mundo de hoje, mergulhado na prostituição, mergulhado na pornografia. A pornografia, meus amigos, algo terrível. Eu escrevi um livrinho sobre a pornografia e eu fiz uma pesquisa muito séria. Né? É algo terrível a pornografia hoje no mundo. Para vocês terem ideia, um governo do estado americano de Ohio o governador decretou a pornografia ali em Ohio como um problema de saúde pública, porque afeta tanto a vida dos jovens e tira os jovens muitas vezes de uma vida de estudo, de trabalho, porque vira uma compulsão, uma coisa impressionante. Porque vocês sabem que a pornografia hoje gera bilhões de dólares. Né? Nessas pesquisas que eu fiz para escrever esse livrinho, eu vi lá que o Japão, por exemplo, ele produz 10 bilhões de dólares de vídeos pornográficos espalhados pelo mundo, e os Estados Unidos também. E tudo isso cai em cima da juventude. Então, hoje nós temos aí uma juventude mergulhada na pornografia, também na prostituição, né? E outras coisas. Então, realmente precisa ter um amor muito grande a Deus, né? E uma vigilância e oração grande para poder superar tudo isso. Bom, mas eu estava falando aqui, antes do intervalo, dos pecados contra a castidade. Falamos aqui, né, da questão da fornicação, questão do adultério, a questão da masturbação, e também nós temos também aí outros tipos de pecado, né? O adultério, o próprio divórcio, muitas vezes, fere aí um pouco da questão, porque muitas vezes leva a outros relacionamentos, né? A poligamia. Aqui para nós no Brasil, a poligamia não é muito comum, mas há países que a poligamia, né? Ou seja, um homem casar com várias mulheres, isso é comum, mas é contra a lei de Deus. E a igreja tem que pregar contra isso. Eu me lembro que uma das lutas do padre José Anchieta aqui no Brasil, quando ele
evangelizava os índios, logo depois da descoberta do Brasil, né? Ele chegou aqui em 1550, mais ou menos. Uma das lutas dele, na evangelização dos índios, era fazer com que os índios deixassem de ser antropófagos, porque eles comiam carne humana, matavam e comiam os seus adversários, e também a poligamia. Os índios usavam casar com várias mulheres, era uma luta para os missionários enfrentar essa situação. Não é? Agora, eu estou vendo aqui que no Brasil começou a surgir isso também, sabe? Como é que eles chamam? Tem uma expressão que eu vi esse dia na internet, não sei, é um homem que se une com duas mulheres. E as duas mulheres aceitam. Mas é contra a lei de Deus. Onde é que nós vemos bem claro que é contra a lei de Deus? Deus criou Adão e criou Eva e uniu os dois. Deus não uniu Adão com duas mulheres, nem com três mulheres. E nem Eva com dois maridos. Não? Isso é o inverso da poligamia também, é uma mulher com vários. Então, na lei de Deus, a poligamia não tem lugar. Também, outra coisa que fere na castidade é a união livre. O que é a união livre? Duas pessoas que vão coabitar juntas, né? Passam a viver vida sexual como namorado, às vezes nem namorados são, né? Às vezes é o tal de ficar, né? Depois separa. Tudo isso o catecismo coloca como, né, ofensas à castidade. Eu gosto sempre de citar os números do catecismo, os parágrafos, porque aí você tem a palavra da igreja, não é a minha palavra. Então veja o que o catecismo fala no parágrafo 2354, né, sobre a pornografia. Diz assim: atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam. E quem os que praticam? Aí está entre parênteses, atores, comerciantes e o público em geral. Porque cada um se torna para o outro um objeto de prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Quer dizer, a pessoa se torna um objeto de prazer. É muito sério isso. E não tem baixa prostituição e alta prostituição, não, tudo é prostituição. Não é só aquela prostituição de prostíbulo, de mulheres pobres, às vezes miseráveis, que tem que vender o corpo para sobreviver, mas tem os altos prostíbulos também, de pessoas engravatadas, né? Que tem aí também os seus prostíbulos, né? Tudo é prostituição. Então o catecismo diz que é uma falta grave, as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Olha o que diz o catecismo no parágrafo 2354. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Mas acontece isso hoje? Acontece nada. A coisa é livre. Então, cabe a você que é pai, você que é mãe, você fiscalizar seu filho na internet, seja pelo computador, seja pelo celular, porque a coisa está livre ali na mão dele. Hoje existem meios, né, nós sabemos disso, de você bloquear no celular do seu filho, da sua filha, certos aplicativos, entende? Porque, gente, as crianças hoje entendem mais de celular do que a gente. Meus netos dão baile em mim. Eu, quando eu tenho dúvida, vou perguntar para o meu neto lá, que está na universidade: olha aqui, ô João, como é que eu faço com esse negócio aqui? Não estou entendendo esse aplicativo. Ô, vô, é assim. Eu que fiz doutorado em física, não consigo entender o celular com um menino aí que não está no colegial, aí não sabe. O que eu quero dizer com isso, gente? Cuidado. Você que tem filho. E não é só com relação à pornografia, são outras coisas. Esses chats que a criança entra para conversar, de repente ela é iludida. Não é? Eu conheci jovens, mães que vieram falar comigo, de jovens que foram iludidos por pessoas mais velhas, marcando encontros perigosos. Cuidado. Esse bichinho chamado celular, ele é muito bom. Ele é uma arma maravilhosa, mas também é uma arma perigosa. Então, isso está dentro desse contexto de pornografia. Bom, o catecismo fala também da prostituição.
né, que fala que vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, claro, reduzida assim ao prazer que dela se obtém. Né? E o catecismo fala assim, aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo, né? Viola a castidade a qual se comprometeu no seu batismo e mancha o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. É dura a prostituição. Né? A gente sabe que muitas mulheres se entregam à prostituição, né? Assim, por situações muito difíceis da vida. Né? Eu acho muito interessante Jesus dizer para os fariseus, doutores da lei, as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Mas é claro que Jesus coibia a prostituição. Aquela mulher que ia ser apedrejada, e ele salvou aquela mulher da morte, coisa maravilhosa, né? São João conta lá no capítulo 8 dele, aquela mulher adúltera. Mas Jesus diz, ninguém te apedrejou? Né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Né? Ninguém te apedrejou? Não, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Está aí. Né? Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Vai e não peques mais. Eu te amo, eu te salvei da morte, mas agora não peques mais. Então isso é muito importante, gente. Né? Então o catecismo fala aqui que a prostituição é um flagelo social, e é mesmo. Envolve mulheres, homens, crianças, adolescentes, tráfico de crianças para a prostituição, tráfico de mulheres para a prostituição, tráfico de rapazes também. Hoje até isso já está havendo, né? Então, a miséria, também a chantagem e a pressão social, claro, pode atenuar a culpa dessa pessoa. Aquela mesma coisa que o catecismo fala da masturbação, de suicídio, né? Que dependendo da situação, a culpa da pessoa pode ser diminuída, entende? Sem deixar de dizer que, objetivamente, que é um pecado grave, que não deve ser cometido. Agora, o pior de tudo, gente, o pior de tudo são as pessoas que exploram a prostituição. A pessoa, por exemplo, que abre um motel, ele sabe que aquilo ali, ele está favorecendo ao pecado da prostituição, da fornicação, do adultério. Ele sabe que ele está ganhando dinheiro em cima do pecado. Quem monta prostíbulos, quem vende livros e revistas pornográficas, isso é que é o mais duro. A pessoa que comercializa o pecado. Pior do que aquele que cai no pecado pela fraqueza, pela situação difícil, tudo bem. Agora, aquele que comercializa o pecado, esse vai ter que se acertar com Deus de maneira muito mais pesada. Bom, o catecismo fala também do estupro. Né? Engraçado que quando eu era criança se falava, eu nem conhecia essa palavra, estupro, que não se ouvia falar. Hoje, meu Deus do céu, virou rotina, né? Então o catecismo fala que o estupro, está lá no parágrafo 2356, o estupro fere a justiça e a caridade, provoca um dano grave que pode marcar a vida toda da pessoa, claro, né? Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, o chamado incesto. Um pai que estrupa uma filha, meu Deus do céu. Ou também educadores contra as crianças, né? Que são confiadas a ela. Né? Então, isso tudo é muito perigoso. E o catecismo fala que esse uso da pornografia, no dia de hoje, essa moda excitante e outros meios, favorecem o estupro. Né? Favorece, porque gera a tentação e favorece o estupro. Depois fala também da homossexualidade. Quando o catecismo fala da homossexualidade, o que ele diz? A pessoa que tem a tendência homossexual não é pecado. Ela pode chegar até a santidade. Está lá no parágrafo 2357. Mas o catecismo fala que é pecado grave a prática homossexual. Não a tendência, mas a prática. Bom, gente, é isso e muito mais coisa ainda quando a gente
estuda aí no catecismo o sexto mandamento. Então, aqui eu estou colocando apenas os contornos assim mais importantes, né? Mas fica aberto aí para você estudar ainda mais. Já mostrei esse livro aqui, A Moral Católica, os 10 Mandamentos, e o Catecismo, que você pode aprofundar ainda mais essa questão. Por hora, muito obrigado pela sua companhia. Quero pedir a algum sacerdote, algum diácono que nos acompanhe, que nos dê a sua bênção para encerrar esse nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.